Fala galera, beleza? Até que enfim, vamos fazer as famosas massas. Agora vou começar a série aí com focaccia, aquele pão italiano suculento, gostoso, bem temperado, né? Nossa, é um pão. É sensacional o focaccia, né, gente? Se inscreve no canal aí, ativa o sininho, vamos acompanhar junto essa série. Não existe maneira certa ou errada de se fazer um pão, existe o passo que você se adapta melhor. Eu demorei muito para acertar a receita. Eu falo para os amigos próximos aí que sempre me perguntam, né? Mas como que eu tô receitando? Minha receita eu vou postar, é desse jeito. Mas pode ser que para você não seja o 100% igual, né? Então acompanhe o passo a passo aí, que é simples e esse pão é maravilhoso. Bom, primeiramente eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou adicionar água. Eu vou adicionar o fermento. Aí eu vou adicionar um chablauzinho de melado aqui, que vai dar mais ou menos uns 4 gramas. Ô, gente, essa mistura eu deixo, né, depois que eu dissolvo, por uns 2 minutinhos, que é para o fermento ativar. Aí eu venho com sal, né? Eu entro com o sal. E nesse caso aqui, o azeite também vem antes. Agora, ingredientes bem misturados, eu vou incorporar a farinha, né? E aqui a gente vai para aquela parte maravilhosa de misturar bem os elementos, né? Eu gosto de fazer com a mão. Pessoal, eu incorporei de forma bem grotesca aí os ingredientes, né? Vou dizer grotesca assim, porque vai dar forma já já. Eu vou tampar isso aqui com um pano. Vou deixar descansar por 20 minutos, ó. Só que você pode ver que do lado eu deixei uma vasilha com água, né? E a gente vai utilizar isso já já. Então vocês vão entender o porquê. Vou tampar isso aqui com um pano. Vou deixar descansar por 20 minutos, ó. Né? Por que eu deixei a água ali do lado? Porque a gente vai fazer o quê? Umedecer as mãos aqui para que ela não grude, a massa não grude. E aqui eu vou começar o processo de dobra, ó. O que eu vou fazer? Eu vou levantar a massa, né? Vou tirar ela da embalagem aqui e vou dobrando, ó. 1, 2, 3, 4, sempre girando, ó. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E agora a gente vai fazer o quê? Deixar essa massa descansar por mais 20 minutos. Eu vou repetir esse processo por mais 2 vezes. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o azeite, né? Como eu já vou, é o último processo mesmo, gente. Então, ó, vou colocar um azeitinho aí, vou deixar essa massa descansar por 20 minutos. E aí eu já vou passar para o próximo processo, que é a questão do processo de descanso, né? Gente, eu tenho um recipiente desse aí que é para descanso de massa, né? Costumo usar muito para pizza. Então o que eu vou fazer? Eu vou tombar a massa da focaccia aqui. Ela vai descansar de hoje para amanhã, praticamente 24 horas aí, né? Pô, não é uma massa que dá ponto de alvéolo, não, necessariamente não, né? É uma massa que ela vai dar volume e textura de uma massa que é muito bem hidratada no final das contas, né? É na hora de, depois que ela fica assada, que ela ganha uma forma mais bonita. Apesar que amanhã, depois do descanso de 24 horas, já vai estar mais legal. Embalagem devidamente tampada. Agora é aguardar. Gente, assim ela saiu da geladeira, né? Então vou deixar ela descansando aqui em temperatura ambiente. Agora são 5 horas, até umas 6 e pouquinho. Aí eu venho e mostro pra vocês como que tá. Tá na hora de eu tomar meu chá verde, seca a barriga. Então vou fazer um jabá aí do chazinho que eu tomo. Chá verde seca a barriga. Ô Heineken, patrocina nós aí, ó. Um brinde. Então já vou colocar essa massa para descansar na forma que eu vou assar. Então já vou fazer o seguinte, eu vou trazer ela para cá, já dar uma regada de azeite no fundo da forma, né? Dar uma regada de azeite na massa também para pegar ela. E vou trazer ela para cá. Eu já vou esticar ela na assadeira. Gente, eu preenchi aí toda a dimensão da forma, né, com a massa. Já vi algumas bolhas de fermentação aí.
Agora eu vou deixar por meia hora. Ela já vai descansar na própria assadeira que eu vou fazer, né? Porque aí eu faço o seguinte: depois eu já venho, a gente já faz o recheio dela aqui mesmo. Então ela vai ficar descansando aqui por meia hora, depois a gente volta. Antes, o que eu gosto de fazer? Eu dou mais uma regada de azeite em cima aqui, né? Deixa a massa dar mais uma aderência. Fazer uns buraquinhos nela aqui. Espalhar melhor isso tudo, né? E agora a gente vai rechear a focaccia. Vamos lá. Galera, vamos lá então rechear. Vou começar com a azeitona aqui, ó. Sem miséria, né? Vou fazer pra mim mesmo. Eu quero é mais recheado possível. Vamos começar aqui com a azeitona preta. Agora vai vir com as nozes, né? Aí aqui eu vou fazer com melado, porque eu quero que a Lilian, minha namorada, coma junto. E ela não ingere nenhum tipo de alimento de origem animal. Então eu vou fazer com melado, mas quem quiser usar mel, fica à vontade até. Acho que é uma excelente ideia. E sendo assim, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar um pedaço aqui sem queijo, né? Que é para eu conseguir dividir com ela. Quando a gente coloca um pezinho na massa, né? No caso aqui os recheios, isso que é legal na focaccia, né? O recheio é por cima. E já dá uma outra aderência na massa. Agora eu vou entrar aí com a cebola roxa. Eu vou dar mais um descanso nessa massa aqui para aderir esse recheio, né? Uns 15 minutinhos aí e a gente volta. Forno pré-aquecido por 15 minutos a 230 graus. Baixar um pouquinho aqui para ele ficar como se fosse 220. E tá aqui a maravilha do pão. Ei, sensacional. Agora ela vai para no forno aqui por 25 minutos, né? Então vamos colocar o bichão aqui, ó. Empurra lá no fundo aí. Vai ficar aí por 25 minutos já que a gente vê o resultado final. Vou jogar um pouquinho de alecrim. E vou dar mais uma regadinha de azeite em cima da massa aqui. E ela vai voltar pro forno só para dar um acabamento, né? Agora acho que é 5 minutinhos mesmo, suficiente. Meus amigos, o resultado final tá aí, ó. Eu vou desenformar, vou cortar o pão, vou experimentar, né? Pra gente fazer as considerações finais aí. Bora, pessoal, pra parte boa. Ó, crocância. Vou cortar um pedaço aqui, ó. Acho que o mais legal desse pão, né, é a forma que ele fermenta, né? Ele fica cheio de alvéolos, muito suculento, né? Muito fofo, ao mesmo tempo crocante. Então acho que vale a pena, viu, gente? É trabalhoso? Não acho. A satisfação de poder comer bem é sempre melhor, né? Galera, então vamos lá, né? Para aquela parte boa, degustar. Nossa. Gente, só façam. Isso aqui é muito bom. É muito bom se permitir ter uma refeição tão gostosa quanto essa. De uma coisa que dá para se fazer em casa, né? Você vai servir tua família com pão de altíssima qualidade. As pessoas que você ama, seus amigos. Tem um ketchup de goiaba aqui que eu trouxe lá de Brotas. Com queijo combina com a beleza, né? E... gente, é muito satisfatório, né? Eu digo pra vocês de verdade, façam que vocês não vão se arrepender. E as pessoas que vocês amam vão comer isso aqui e vão ficar admirados. Cara, e vale a pena o sacrifício aí de esperar de um dia pro outro, né? Mas segue desse jeito. Segue o careca aí que não tem erro. Valeu, gente. É muito bom.